Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Amém. Deus abençoe. Nós vamos à leitura em Apocalipse 11, versículo 15. E tocou o sétimo anjo sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Grande Pai, todos anelam o seu reino, que antes de uma grande manifestação na terra, de uma mudança, o Senhor muda primeiro os súditos que estarão vivendo no milênio. Agradecemos a Ti por estarmos vivendo nesta hora da grande mudança, a transformação de cada ser, para chegar ao ponto de considerar-se a si mesmo pela própria palavra de Deus, que é um súdito do seu reino. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode ser. Eu quero usar as palavras do próprio irmão Brana, como sempre a gente trabalha usando as palavras do profeta, para pregar, esclarecer um pouquinho sobre isso. Os milenialistas e os errados. É certo que a gente, se for tomar todos os tópicos, tem que dar um ano de pregação. É muita coisa. Mas em tudo a gente faz um resumo. Depois ainda vem o irmão Adriano e faz um resumo de tudo do resumo que nós falamos. Certo? É um resumo sobre resumo. Mas isto vale a pena. Tem que se conhecer que os milenialistas são aqueles que creem que haverá
um milênio. São os que creem, os que esperam, os que aguardam no milênio. Estes são os milenialistas. E tem aqueles que não estão aguardando o milênio, mas já estão vivendo no milênio. Estes estão errados. Por isso, usando as próprias palavras de Mombrana, ele falou sobre os milenialistas e os errados. Os errados são aqueles que creem que estão vivendo no milênio hoje. Isso é absurdo, é uma doutrina da Igreja Católica. Não é questão de estar contra tanto a mãe deles, mas esta é a verdade. E foi pregada pelo profeta, desde que a Igreja casou com o Estado, ela creu dali para cá que ela está vivendo no milênio. Que ela podia fazer tudo. Até hoje ela pode fazer o que ela quer. A Igreja Católica pode fazer o que ela quer. As filhas estão querendo fazer, só tem que pedir bênção para a mãe. Elas não podem fazer o que elas querem. Mas a Igreja Católica faz o que ela quer. Ela chegou até a mudar a Bíblia, porque ela faz o que ela quer. O que o Papa diz, todos os católicos creem. Assim, o que o profeta de Deus diz, todos que creem no profeta creem. Nisso daí também. Porque todos que creem no Papa têm que aceitar o que ele fala. E todos que creem no William Branham precisam aceitar o que ele fala. E vocês vão ver que um diz estar reinando. Eles nem esperam o milênio. Eles esperam um novo céu e nova terra, os católicos. Isso é o irmão Branham que diz. É bom eu ler, né? Deixa eu ler, repetir isso aqui, já li, mas como eu mesmo preciso de ler para me saber outra vez, então vocês também precisam. Não dá para guardar tudo. A Era de Pérgamo 195. Desta maneira, a Igreja e o Estado estavam casados. Então note bem que Pérgamo quer dizer casamento. E a Igreja, antes que Cristo viesse aqui na sétima era, no sétimo selo, no sétimo mensageiro, para poder fazer o casamento, então a Igreja, por isso ela é chamada de prostituta, porque a Igreja casou com o Estado ao invés de casar-se com a palavra. Ela casou com o Estado, com a política. E toda a igreja que está aliada à política, procurando levar o povo a crer que a política é que vai mudar o mundo, eles são todos filhos da Igreja Católica. Não tem diferença. Eles são todos dominados já por um homem. Mas muitos, como está aparecendo nesta era, também está aparecendo um Cristo nesta era, um Messias, um que diz que vai reinar, que Cristo vai reinar nele e é no meio político, vai converter os políticos e eles terão seus corações mudados, serão mais políticos honestos, e eles chamam isso desses políticos de tribo, e que os políticos pervertidos eles chamam de joio. Então, vai vir um Cristo, estou falando que as pessoas creem, e que está aparecendo essa doutrina no mundo agora. Ela é fresca. Só que ela é fresca num outro homem, porque no Papa ela já tem quase 2000 anos, essa doutrina. De o milênio num homem e a coisa continuar do mesmo jeito. Me diga que se a Igreja Católica crê que
estão vivendo no milênio e que o Papa é o rei. Ele é que manda, ele que governa tudo. Porque você sabe que o Papa está por detrás de todos os reis, de todos os governos. Tudo que eles vão fazer, depois que eles ganham a sua política, eles vão lá e beijam o anel dele. Todas as igrejas estão fundamentadas na doutrina mãe da Igreja Católica, chamada Três Pessoas da Santíssima Trindade. Quando não, uns deixar por menos arrumar só duas pessoas na divindade. Outros deixar por menos ainda, senão é só Jesus, não é nem Jesus Cristo, é só Jesus. Isso foi chamado no tempo do irmão Branham de unicista. Agora, o irmão Branham teve aquela mensagem correta para provar que o Pai, que é Espírito, está no Filho, que é carne. E que o Filho é o que morre. E é provado que o Filho é que é o corpo do Pai. Porque o Pai é Espírito e ele não pode morrer, mas ele tem um corpo. Quem me vê a mim, Filho, vê o Pai, que é Espírito. Isto é o que Jesus pregou, isto é o que Branham pregou para nós, certo? Isto chama-se de deidade ou unidade, chamado pelo irmão Branham, e que nós precisamos sempre manter firme isso. Mas a igreja, ao casar com o Estado, na era de Pérgamo, a igreja ligou-se aos ídolos. Com o poder do Estado a apoiá-la, ela sentiu que agora o reino tinha vindo e a vontade de Deus tinha sido executada sobre a terra. Aí, irmão Branham vem e diz assim, estou lendo o parágrafo 165, a era de Pérgamo, tradução de Goiânia. Não causa admiração, pois que a Igreja Católica Romana não esteja olhando para o retorno de Jesus Cristo. Eles não são milenialistas. Eles têm o seu milênio aqui mesmo. O Papa está reinando nesse instante e Deus está reinando nele. Agora, esta é a crença da Igreja Católica, desde que a Igreja casou com o Estado, sob Constantino. Lá do ano 300 para cá, 1700 anos, a Igreja Católica crê assim. Agora está aparecendo um novo Cristo, e que diz que Jesus vai reinar o milênio através do corpo dele, e que será através da política mesmo, que ele fará isso. É outro casamento. A sorte é que a noiva de Cristo já casou com Cristo. Qualquer outro Jesus que chega, chegou tarde. Qualquer Cristo que chega, chegou tarde. E qualquer Jesus que chega é qualquer homem que chega, porque qualquer um pode ter o nome de Jesus. Mas Cristo quer dizer ungido. Todo mundo pode ter o nome de Cristo. Quer dizer ungido. Mas qualquer Jesus que chega, a noiva já casou, então não tem jeito mais. Ela não é enganada. Porque ela recebeu o mensageiro que fez o casamento nosso com a palavra. Nós não somos casados como a Igreja Católica foi casada com a política no tempo de Constantino, na era de Pérgamo, que quer dizer casamento. E agora na era de Laodiceia, que é direito dos povos, então eles têm direito de fazer um outro casamento, dizendo que estão casando com Cristo e que agora é hora de Cristo reinar no mundo. Você pensa, Cristo, eles pensam que Cristo vai reinar no mundo do jeito que está. A podridão, o pecado, do jeito que está, só vai mudar as pessoas. Mas nós temos um profeta, ainda bem que temos um profeta, que pregou para nós primeiro e mostrou que tem que ser um novo Éden. É o Éden restaurado, aquele Éden que foi onde Adão pecou, Adão foi expulso daquele Éden. Cristo veio, restaurou aquele Éden.
mandou a intercessão por 7 eras da igreja. E agora ele veio em um William Marion Branham e pregou para nós a restauração daquele Éden. E mostrou para nós que este Éden, no qual estamos agora, que alguns políticos estão chamando de milênio, e que vão chamar ainda mais de milênio a hora que aparecer para eles o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Messias. Então, estes que estão vivendo neste tempo, eles não conseguem receber a mensagem do profeta como ele deixou, mostrando que se a igreja casa com o Estado, ela não pode ser esposa de Cristo. E é por isso que ela é considerada em Apocalipse 17 e 18 como a grande prostituta e as suas filhas. Porque ela casou com o Estado antes de Cristo chegar na 7ª era, no 7º anjo, no 7º mensageiro, no 7º selo, no 7º trovão e fazer o casamento. Agora, tem alguns que estão dizendo que o irmão Branham não revelou. Olha, eu precisava ter 2 horas agora. Eles dizem que o irmão Branham não revelou o 7º selo e que precisa de um outro homem, porque o irmão Branham profetizou, diz eles, que viria um outro homem. Está aqui, 172. Vou ler outra vez para vocês, do 7º selo. O irmão Branham falou sobre isso. Mas o irmão Branham não podia revelar todas as coisas quando ele pregou os selos, porque naquele dia do 7º selo era o dia da vinda do Senhor. No ano de 1963 foi o ano da vinda do Senhor, Jesus Cristo. Ele não podia falar naquele ano, mas quando foi em 64, 65, já havia passado o ano da vinda. Naquele dia e hora ninguém sabia, aí ele falou em 65 o que foi aquilo. Mas em 63 ele deixou a coisa quieta, ele não falou, porque Deus disse para ele não falar, e aquele era o dia da vinda do Senhor, dia do 7º selo, dia do segredo, daquele dia e hora que ninguém sabia. Mas depois de 63 já ficamos sabendo o dia, o mês, a hora e o minuto. E até o lugar, Monte Pôr do Sol, 28 de fevereiro de 1963, às 18h10 até às 18h30, quase meia hora de silêncio. Agora, isso aconteceu entre o povo gentil, porque Deus escolher esse dia. Por que escolher este mensageiro? Por que escolher esse mês? Estão certos aí? Por que ele escolheu esse mês? Último dia do mês. Por que ele escolheu isso? Por que escolheu às 18 horas, quando das 18 horas já quer mostrar para o judeu que é outro dia? Ele escolheu às 18h10. Para mostrar mais claro ainda. E aquilo aconteceu para um povo gentil, que o Senhor Jesus Cristo veio. O dia, a hora, o mês e o minuto. 28 de fevereiro de 1963, às 18h10. Até às 18h30, o mundo teve o privilégio de ter o Cordeiro de Deus convertido em leão sobre o Monte Pôr do Sol com uma peruca branca. E aquela peruca branca não era a igreja. Aquela peruca branca, diz o profeta, que foi formada pelos 7 anjos. Então, 7 anjos vieram formando aquela peruca branca. Quando ele veio, então ele não era mais cordeiro, ele era leão. Ele não era mais advogado, ele era juiz. Amém. Aleluia. Agora, irmão Branham fala sobre isso.
172 do sétimo selo. Ele não podia revelar. Talvez seja agora o tempo e a hora quando apareça esta grande pessoa que temos estado esperando. Vocês são inocentes do caso, vocês não sabem o que está acontecendo, certo? Mas já tem um homem na terra dizendo que é ele. Houve um chamado William, e ele continua ainda afirmando que é ele, esta pessoa. Agora um outro que está chegando aí, dizendo que não é esse William, é ele. Há uma briga por poder, há uma briga por posição, e nenhum pode provar coisa alguma. Porque irmão Brana estava dizendo ainda que apareça esta grande pessoa que estamos esperando. Talvez este ministério pelo qual tenho tratado de converter as pessoas à palavra tenha servido de fundamento. E eles vêm em cima daquele fundamento. Eles vêm falando em Brana. Eles vêm em cima do fundamento. Mas não vê tudo que Brana pregou. Só pega essas partes que lhes ajudam, que lhes cabem. Aí eles pegam. Mas o restante que o William Brana fala sobre o milênio, eles não admitem aquilo. E aqui está. Talvez este ministério pelo qual tenho tratado de converter as pessoas à palavra, tem servido de fundamento, se assim é. Ainda tem se assim é. Ele não afirmou o que era. Se assim é. Então lhes estarei deixando para sempre. Não haverão dois aqui ao mesmo tempo. E ainda se assim for, ele crescerá e eu diminuirei. Eu não sei. Mas ele viu abrir até onde viu abrir o sétimo selo. Irmão Brana é claro nisso. Ele diz aqui no parágrafo 173 do sétimo selo: eu sou... o mistério desse selo não foi revelado, porque foram 7 trovões que soaram. O mistério deste selo não podia ser revelado naquele dia. Gente, toda vez que um selo é aberto, eles não sabem quando aquele selo foi aberto. É o irmão Brana que diz. Então, no tempo do irmão Brana, era o tempo do sétimo selo, ninguém sabia, porque era o tempo que o sétimo selo estava sendo aberto e ninguém sabia daquele mistério. O mistério desse selo não foi revelado, porque foram 7 trovões que soaram, e ali está perfeitamente, porque ninguém sabe nada a respeito. Não está escrito, então estamos no fim. Aqui estamos. Eu poderia ir em muito lugar. O 162 do sétimo selo, ele diz: note bem a mensagem do tempo do fim. Este selo, que é o sétimo selo, ele nos tem revelado os 6 selos, porém não diz nada do sétimo, o selo do tempo do fim. Agora, qual é esse selo do tempo do fim? Como é que ele está acontecendo? Ele não foi aberto, mas como que ele é? Quando começa algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Era o ministério dele desenrolando, o primeiro selo 33. Os mistérios de toda a Bíblia é unicamente o ministério do sétimo anjo. Não de um suposto oitavo, não tem mais ninguém para revelar sétimo selo depois do sétimo anjo, porque ele é o mensageiro do sétimo selo e da vinda do Senhor. Vigie bem o sétimo, é a vinda do Senhor. Foi quando o Senhor veio no monte pôr do sol. Eles estão aí falando que o Senhor vai vir em um homem na terra? Não, ele já veio, já caçou, já pescou. E vocês não ficaram sabendo. Vocês estão atrasados demais. Cristo já veio, vocês estão esperando um? Ah, mas vocês estavam esperando um que instalasse o milênio. Não, ele não é para instalar o milênio. Olha, para o milênio ainda tem arrebatamento, 3 anos e meio de tribulação, para depois dar o milênio. E depois dos 3 anos e meio de tribulação, tem a batalha do Armagedon, que é exatamente na descida de Cristo para reinar o milênio, descendo com os santos que foram ressuscitados, diz o profeta. Lê o 4º selo para vocês verem o que o irmão Brana fala sobre isso. É tão claro, mas as pessoas não querem essa luz.
Olha, recorde Apocalipse 10, de 1 a 7, que no fim da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim, a abertura do sétimo selo. Ele não podia falar. Estamos no tempo do fim, a abertura do sétimo selo. Minha mensagem vai perdendo toda a sorte. Olha, pai, e tanto mexer. Olha agora, no ano de 65, isso aqui é 65. No ano de 1965, novembro, um mês antes dele partir. Agora ele já pode falar. Lá ele dizia, quem sabe que eu estou pregando serve como fundamento, mas aqui em 65 ele já podia falar, em 63 ele não podia. Deus disse para ele, não diga a ninguém. Era o dia, era o ano, era o mês, era a hora, era o minuto da vinda do Senhor. Era Mateus 24, 36. Ninguém sabe o dia nem a hora. Então ele não podia falar, não diga a ninguém. Esta é a terceira etapa. E o sétimo selo é a terceira etapa. Não diga a ninguém. Agora, em 65, eu já podia falar. Um mês antes de morrer. Eu tenho vários parágrafos, não vou dar conta de ler tudo. Mas se você quiser marcar, vou deixar aqui. Eu vou ler o 150, tem o 207, o 245, o 236, o 246. Tudo fala que o sétimo selo foi revelado. Mas o 150, a união invisível da noiva. Que fez ele? Ele abriu os 7 selos da última mensagem. Notaram vocês isso? Amém? Vocês notaram isso? Ele abriu os 7 selos, que todos os mistérios das 7 eras da igreja foram selados com 7 selos. Os reformadores não tiveram tempo para fazê-lo nos seus dias. Eles não tiveram o suficiente, porém, esta bendita revelação dos 7 selos está aberta. Espera lá. O que ele diz aqui no sétimo selo? Sétimo selo, eu gosto disso aqui, porque vocês têm que aprender. Sétimo selo, 173, no meio do, mais para o fim do parágrafo. O mistério deste selo não foi revelado. No sétimo selo está dizendo, não foi revelado. Aqui em 65, ele diz 2 vezes num só parágrafo. Ele abriu os 7 selos da última mensagem. Eles não tiveram tempo, porém, esta bendita revelação dos 7 selos está aberta para nós, nestes dias finais de uma profecia que saiu para Arizona. Foi quando ele foi para Tucson, e ali Deus mostrou estas coisas para ele. Amém? Eu quero falar sobre os milenialistas e os errados. E todos que creem que tem um outro homem para Cristo entrar e ser o Messias para os gentios, também estão errados, porque eles não são milenialistas. Sabe uma coisa? Nós somos milenialistas. Isto é, nós cremos que haverá um milênio e que Cristo estará reinando. Fora da política que se vê hoje, será um reinado. E é o reinado de Deus. Não terá esse monte de homens ao lado para dar palpite, para fazerem leis, porque Cristo é a lei. Tudo já está feito. Ele simplesmente vem reinar. E ele não vai reinar sobre os malvados. Não. É um reino como ele teve lá no Éden. No Éden era Adão e Eva. E Deus passeava ali pela viração do dia. Isso podia acontecer. Agora, no grande milênio que virá, onde Cristo é o rei. E vocês têm que saber que o milênio nós estaremos naquele tempo comendo, bebendo, no milênio. Mas não teremos esses corpos mortais, porque se tiver, haverá pecado no milênio, haverá sexo no milênio, e no milênio não haverá estas coisas. No milênio não haverá. Nós sabemos que isto é uma realidade. Não há morte. O profeta diz que não haverá morte no milênio. Então não haverá
essa turma de gente. Você pensou bem um milênio como esse povo crê, que é um reinado que chega aí e domina e governa de uma forma mais honesta, mais correta, e que aquele homem que está reinando, governando sobre o Brasil e sobre o mundo, ele vai governar sobre o mundo, porque se ele é um Messias, ele teria que ter uma unção que governasse todos os países, não só o Brasil. E isso daí nós não temos do homem natural. Eles aplicam isso num homem natural fazendo isso. Mas não é um homem natural, porque os nossos corpos serão transformados, porque no milênio estarão aqueles que morreram e ressuscitaram. Já não terão corpos mais do pecado, mas um corpo glorificado. Não haverá corpos naturais, porque os nossos corpos, o da esposa de Cristo, é transformado num abrir e fechar de olhos, e subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Ainda falta rapto ainda, porque nós encontramos com Jesus Cristo na terra, num homem chamado William Branham. Jesus Cristo estava encarnado naquele homem, realizando o ministério do Filho do Homem, cumprindo a sua palavra. São Lucas 17, 26 a 30, Malaquias capítulo 4, ele estava cumprindo Atos 3, 19 a 21, ele estava cumprindo São Mateus capítulo 17, verso 11 e outras escrituras. Isso já aconteceu. Mas esse povo que está crendo no milênio aqui na terra. A irmã Branham diz assim, ó, 165 era de Pérgamo, não terminei ainda. O Papa está reinando nesse instante e Deus está reinando nele. Isso é o que os católicos creem. E eles têm direito de crer. Eles têm direito de ter a fé deles. Por que não? Eles têm direito de ter a fé deles. Vocês não creem que Deus mandou um profeta e que Deus estava encarnado em William Branham? Então o católico tem direito de crer também que Deus estava no Papa. Agora coloca um perto do outro, um perto da palavra. Você coloca a Igreja Católica perto da palavra, dá choque. Não combina com a palavra, combina com o homem, com o casamento feito pelo Estado. Ela tem todo o apoio político sobre ela. Agora você coloca um profeta, ele tem o assim diz o Senhor. Um Papa tem assim diz a Igreja. É claro, ele tem. Irmão Branham conversou com o sacerdote. E o sacerdote diz, nós cremos no que diz a Igreja. Mas o irmão Branham diz, mas nós cremos no que diz a palavra. Porque aqui, olha a diferença entre um reinado que estão pensando que é o milênio. Eu não estou falando apenas de católicos, vocês vão entender que tem mais gente aí que está dizendo que crê em William Branham e está com essa doutrina de que ele vai governar o mundo. Um homem. E que vai governar o mundo, e que é nesse grande milênio. Mas não é o milênio que Branham pregou, não. Eles usam o nome de Branham como os crentes usam o nome de Jesus Cristo para expulsar demônio. E são todos falsos. Usam o nome de Jesus, mas Judas também usou. E eles usam o nome de Branham para poder dizer que Branham disse isto. Mas quando Branham fala que não tem um milênio desta forma, e eles estão crendo na política, irmão Branham diz aqui, ó, assim ele vem sobre a terra, segundo ele, segundo os católicos, quando os novos céus e nova terra estiverem sido preparados. Eles não creem no milênio. Nós ainda cremos que haverá uma ressurreição, haverá um arrebatamento, depois subiremos, depois haverá grande tribulação nesta terra, e aí voltaremos em Apocalipse 19, nós desceremos para poder reinar o milênio, e nesse tempo haverá a batalha do Armagedon, e tudo que é natural, o que não presta será extirpado, será como estopa na era atômica. Vai existir isto e nós entraremos, e aí os justos pisarão as cinzas dos injustos. Aí cumpre o final de Malaquias, capítulo 4.
Porque tem um povo aqui que invoca o nome do Senhor. Para você ir reinar lá, você tem que largar das coisas erradas aqui. Agora não me diga que um fumante, um beberrão, uma prostituta, um adúltero, na prática destas coisas vai reinar no milênio. E para eles já estão reinando aqui. Para eles já estão reinando aqui. Mas outros estão esperando que ainda vai reinar desta maneira. Não, Deus está preparando o seu povo, convertendo o seu povo à palavra. Deus não converte o povo à política, nem muda o coração do povo para uma política melhor, porque nenhuma presta. Não há um sistema do homem que presta. Desde que o homem está tomando conta destes 6 milênios que o homem está tomando conta, nunca prestou. Só morte, só destruição. E nós estamos no tempo da maior guerra, da maior destruição. Nós estamos no tempo. E agora é uma guerra espiritual que o povo morre e não está sabendo espiritualmente. Enquanto houve tantas guerras físicas que o povo morreu nessas primeira e segunda guerra mundial. Mas o profeta diz que esta terra não suportará a terceira dor de parto, que é a terceira guerra mundial. E ela estará renovada para o milênio. Agora você vê o que tem que acontecer ainda. Estamos vivendo num tempo que só o eleito não será enganado. Escute aqui esse finalzinho, porque esse é o lado. Nós somos milenialistas. Nós cremos que haverá um milênio. Nós cremos que Cristo estará governando no milênio. Ele estará ali, governando no milênio. Se você me pergunta, mas ele estará naquele corpo que ele esteve na terra? Não, ele mudou aquele corpo, ele converteu ao Logos. Aí ele veio num corpo chamado William Branham. E ele virá então reinar no milênio. Só de eu saber que vai para o milênio, agora que jeito, só sei que é um corpo espiritual. É um corpo glorificado. Mas o profeta diz, é um corpo que come e que bebe. Não precisa de dormir porque não sente cansaço. Ele diz, não precisa dormir porque não sente cansaço. Pode-se dormir, mas não precisa dormir. Ah, irmão, eu vou dormir agora, estou no milênio, vou dormir porque eu estou cansado. Não, lá no milênio ninguém vai cansar. Simplesmente vão repousar numa boa. Você levanta tudo tonto, tudo escanhotado, tudo arrebentado, coluna doendo. Não, lá no milênio você pode deitar, levantar, tudo bem. Tudo foi mudado. Amém? Mas é para isso que você já está se preparando agora, para mudar o seu corpo aqui primeiro, para depois você ir para lá. Deus não vai levar esse monte de bagaço político que tem e levar, não, Deus vai. Como que Cristo vai reinar sobre esses homens? Por isso eles estão crendo, irmãos, num reinado político humano e que é o reinado do Messias. Eles estão esperando, porque o que aconteceu com o comunismo? Eles fizeram de tudo, era como se Cristo estivesse governando, porque ninguém mais tem poder para nada, ninguém faz nada, e o comunismo dava tudo para as pessoas. Mas só que as pessoas tinham que trabalhar e não tinha nada, tinha que passar tudo para o ditador. Mas Deus não é um ditador, Deus é um rei. Ele é um rei, é um monarca. E ele vai reinar sobre o seu povo. E este reino não é segundo o que eles pensam aqui do mundo. O próprio Jesus falou quando ele esteve na terra: o meu reino não é deste mundo. Então, se Jesus diz que o reino dele não era deste mundo, alguém chega agora e diz: não, aquele Cristo não era deste mundo. Mas agora, quando ele envia esta última unção, aí ele é deste mundo. Não, ele nunca foi do mundo político. Ele nunca foi. Quando ele governou o Egito, estava em José, representado em José, mas aquilo ali havia um domínio total. E hoje vocês esperam um governo que venha dar de tudo para nós? Ô irmão, o que já está dando, graças a Deus pelo que temos, viu? Graças a Deus pelo que temos, pelos políticos que temos. Na verdade, se há corrupção, mas há corrupção em todo lugar, em todas as alas. É que na igreja também há corrupção.
Há por todos os lados a corrupção. Agora, o eleito está procurando limpar a sua vida cada dia mais. E nós não estamos procurando um reinado de Deus aqui nesta terra, no corpo mortal. Não, não é para isso. Cristo não vai reinar nesta terra aqui para um corpo mortal. Ele vai reinar porque ele já tem os seus que aceitou o reino de sua palavra na sua devida era e tempo, no dia que ele manifestou em seus mensageiros e inclusive no seu último mensageiro profeta, William Branham. Amém. Amém. Agora vamos ver o lado do errado. O irmão Branham diz, eles não são milenialistas. Então é por isso que eles estão errados. Eles já creem no milênio deles aqui. Olha como o profeta diz assim, o Papa está reinando nesse instante, Deus está reinando nele, para os católicos. E logo para um outro político que está aparecendo por aí, é que Deus vai reinar nele e ele vai reinar sobre todo mundo. Entende? É o reino de Deus. É o que eles mostram. É tudo contrário ao que o profeta mostrou. Então, eu estou mostrando para vocês o que o irmão Branham diz, que ele estava esperando essa grande pessoa, eles dizem que é uma pessoa de hoje. Gente, aquela grande pessoa era Deus no profeta, o profeta não podia dizer, sou eu esta grande pessoa. Mas ele estava esperando esta grande pessoa. E ali, enquanto ele estava esperando essa grande pessoa, ele estava dizendo, o selo não foi revelado. O sétimo selo não foi revelado. Mas quando aquilo já havia concluído o tempo, que ele começou de 64, 65, aí ele começou a dizer, os 7 selos foi aberto, foi revelado. Os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Irmão Branham, mas tem que vir ainda um homem para revelar os 7 trovões? Não, está tudo revelado lá. Os 7 selos mostraram a revelação dos 7 trovões. Olha, eu vou falar outra vez. Perguntas e respostas número 478, que é bom que fica firme para as pessoas, onde o irmão Branham mostra estas coisas. Ele diz que já está revelado. O Desvelar de Deus, tradução de Goiânia, 273 a 278, ele prova, está tudo revelado lá. Os 7 selos estão revelados, não falta nada. Cristo veio. Gente, se eles pudessem perceber que quando houve a restauração, Cristo veio no Monte Pôr do Sol para o restaurador. E o restaurador, ele era Elias, 7º anjo e filho do homem. Porque Cristo, o anjo forte, o qual é o filho do homem, tinha que descer na terra em carne humana. Provando sua palavra, 236. E ele desceu em carne humana em William Marion Branham. Amém. Olha, se fosse para falar de um reino glorioso, da palavra, diria do tempo de irmão Branham. E até no tempo de irmão Branham, alguém chegou e disse, ô irmão Branham, nós estamos vivendo no milênio. O irmão Branham teve que chamar ele para dentro. Porque eu acabei de sair do serviço agora. Você não sabe onde está o milênio? O presidente da Audio Mission? Não, não sei. Mas você disse que é Branham e não sabe? Eu não sei. Eu não sei. Vamos entrar para nós conversar? Eu creio que você está equivocado. Onde que é? Que está o milênio? Ele diz, é no pôr do sol. Jefferson viu. Onde o irmão Branham estava. Ele cria assim. Já trazendo uma doutrina católica para dentro da mensagem naquele tempo. E o irmão Branham cortou aquilo de você está errado, você está equivocado. Olha, perguntas e respostas sobre o selo. Se vocês acharem o parágrafo, ele me dá. Perguntas e respostas sobre o selo. Onde o irmão Branham disse para ele, você está equivocado, você está errado. Então aqui o irmão Branham está dizendo também da mesma forma. Assim eles vêm sobre a terra, segundo eles, quando o novo céu, quer dizer, Cristo vem sobre a terra, segundo os católicos, quando os novos céus e nova terra tiverem sido preparados. Mas eles estão errados. Estes que não são, eles não são milenialistas, diz o profeta, eles estão errados, porque eles creem no milênio hoje, então eles estão errados, diz o profeta. Este Papa é a cabeça da falsa igreja. E vai haver um milênio. Você crê nisso? Vocês creem nisso?
e vai haver um milênio. Mas quando isto se der, ele, o Papa e os demais, não estará nele. E eu vou dar mais uma palavrinha. Ele, o que está crendo hoje, que vai reinar sobre todas as nações, que ele é o Cristo ungido, para poder pregar a todas as nações, segundo o que eu leio no Assim Diz o Senhor, do profeta William Marion Branham, o qual eles também diz crer. Segundo o que eu leio, irmão Branham está dizendo aqui que estes que creem no milênio aqui na terra, quando está tudo cheio de pecado, não estará no milênio. Ele estará em algum outro lugar, diz o profeta. Amém? Amém? As 10 virgens, pregado em 1960, dezembro, 11 de dezembro de 1960, tradução de Goiânia. Parágrafo 33. Vocês veem a igreja casada com o Estado, a força que ela tem. E é este movimento que está aparecendo aí, é um movimento também casado com a política. Ele está casado com a política e ele chega ao ponto, irmãos, de abrir a boca e dizer que o movimento do PT... falar claro, o movimento do PT, e que o presidente Lula fazendo um trabalho de Messias. Mas só que para eles, para esses políticos, ele ainda não é o verdadeiro Messias. Vai vir um verdadeiro Messias para eles. Diz que vai vir um verdadeiro Messias, e que é este que está manifestando por aí agora. É engraçado, eles falam que vai viver um milênio, que está vivendo no milênio desde 1978, e é morte, é erro, é pecado. E William Branham diz, não haverá pecado no milênio. Não estou dizendo isso daqui para combatê-los, não, estou simplesmente dizendo que o profeta disse. Eles não merecem nem ser combatidos, isso é mais fraco do que a sopa feita da sombra do frango que morreu de fome. Segundo o que William Branham diz aqui, ó, as 10 virgens 33, agora, como eu disse, na era negra de 1500, a hierarquia católica, quando eles estavam se estabelecendo, uniram a igreja e o Estado, aquele foi o pós-milênio. Eles pensavam que eles estavam absolutamente no milênio. Porque a igreja havia recebido seu vigário, como Cristo, para se assentar num trono. E para eles já estavam no milênio, desde que a igreja casou com o Estado no ano 300 e depois em 1500 outra vez. Eles firmaram mais aquela doutrina. Porque ali havia recebido um vigário e como Cristo para se assentar num trono. É igual hoje, eles estão apresentando aí, e que virá um homem como Cristo. E vai assentar e governar todo mundo para trazer um mundo de paz. E quando vos disser a paz e segurança, lhe sobrevirá repentina destruição. Não haverá milênio antes de grande tribulação. Não haverá milênio antes de nós sermos arrebatados. O milênio é depois do arrebatamento, depois da tribulação. Aí que vai haver a batalha do Armagedon, e aí que terá o milênio, o cumprimento de Apocalipse 19, verso 13 em diante. Porque 19, de 1 a 12, ainda fala do casamento da esposa com o cordeiro. E ali era onde cumpre nesse tempo, estamos casados. Mas para poder ir à festa, que é as bodas, e a festa das bodas, e depois retornarmos para o milênio, não haverá mais esse tipo de política aqui na terra, nem esses políticos. Não haverá mais na terra, nem o povo. Não haverá, por quê? Porque a batalha do Armagedon não deixará nem raiz e nem ramo. É isso que vai acontecer. Mas vou voltar aqui, ó. E havia unido a igreja e o Estado. Tudo havia se tornado bem. E o grande milênio estava acontecendo. Isso é por volta de 1500, ele estava falando isso outra vez. Falaram lá no ano 300, depois por volta de 1500, porque era a Era das Trevas, durou 1000 anos a Era das Trevas. Então deu tempo de inventar mais um milênio ali.
Inventaram. Eles ainda acreditam naquilo, mas é um erro. Os milenialistas e o erro. Eu estou dizendo, nós e os errados. Nós e os que creem da forma errada. Porque os milenialistas são aqueles que creem no milênio que haverá. Mas tem uns que não creem no milênio. Como o povo católico, não precisa crer no milênio, porque o Papa já está governando sobre todos hoje. Eles creem que até faz confissão de seus pecados. E o que ele falar está falado a seus sacerdotes. O que falar, que perdoar, está perdoado. Eles estão tomando o lugar de Cristo, enquanto que Cristo era quem fazia isso. Você só podia chegar a Ele, porque Ele era o único mediador entre Deus e os homens. Aí eles colocaram o mediador e o homem. Glória a Deus. Bom, aquilo que eu estava falando dos selos, perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 250 em diante, né? Você tem todo aqui, 250 até o 283. E é bom você ler para você ver o irmão Brana falando com ele enquanto ele estava falando sobre o milênio. Já preguei sobre o milênio, tem várias mensagens sobre o milênio. Essa daqui é mais alguma coisa que pode ajudar. Os milenialistas e os errados. Guarde bem, os milenialistas somos nós que cremos no milênio. Os errados são aqueles que creem que já tem um milênio aqui na Terra agora. E aqueles que estão esperando uma boa política, um outro governador entrar, um outro presidente entrar, que seja melhor do que este, para poder mostrar que este que vai entrar é o Cristo Messias. Para vocês verem como que a coisa está aí fora, hein? Como que a coisa está. Mas o irmão Brana continua dizendo assim, eles ainda acreditam naquilo, mas é um erro, porque o milênio não pode vir, não pode acontecer sem a vinda de Cristo. Quer dizer, Cristo vir para arrebatar a igreja primeiro. Tem que vir primeiro, para depois vir milênio. Cristo introduz o milênio, Ele é o Filho da prosperidade, e quando Ele vier, então haverá 1000 anos, e então quando isso acontecer, haverá o arrebatamento da igreja que subirá, depois a volta de Cristo, e recorde, a volta que ele fala já é a terceira, porque Apocalipse 19 é quando Cristo volta para reinar o milênio. Primeiro ele tem que tirar seus súditos que foram preparados como súditos para o seu reinado. Amém? Aí depois da grande tribulação, quando a sétima trombeta soar, na sétima trombeta, no sétimo anjo para os judeus, que será Moisés e Elias, eles dirão, o reino de Deus tem se tornado de nosso Senhor e do seu Cristo. Agora, é a pessoa ungida naquele dia que estará tomando conta, mas não haverá nenhum desta classe de política que existe hoje no reino milenial do Senhor. Não haverá. Muito bem. Eu tenho pouco tempo aqui agora, e quando ele vier, bom, e recordem, agora, qual é a coisa seguinte que estamos esperando? O rapto da igreja. É o que estamos esperando, o rapto. Depois do rapto, grande tribulação haverá para o povo. Depois, batalha do Armagedon. Certo? E aí que estaremos descendo para reinar o milênio. Depois que isso daqui for queimada e não sobrar nem raiz e nem ramo, Deus vai reinar com gente mudada, que Ele mudou aqui, tirou elas daqui e traz para o seu reino. Amém? Não importa o que você pensa, é a forma que Deus trata. Tem que se ver isso. Por 6 dias ele trabalhou, no 7º ele descansou. Isto é completo, veio 7. Por 6 dias ele trabalhou no mundo. O primeiro período de 2000 anos foi destruído por água, no segundo período de 2000 anos Cristo veio, e este é o terceiro período dos 2000 anos agora. No final de cada 2000 anos, algo acontece. E no final do 6º milênio, o que aconteceu foi a vinda do Senhor para revelar os selos.
Mas para revelar os selos, ele tinha que vir em carne humana como filho do homem. Não é um homem que revela os selos, é Cristo, o filho do homem, um homem, revelando os selos, deixando os selos claros e abertos para nós. Amém? Nos 6.000 anos, olha, no final de cada 2.000 anos, algo acontece. O mundo é agitado novamente. Nos 6.000 anos, ele construiu o mundo. 6.000 anos a igreja luta contra o mundo. E o 7º período de 1.000 anos, aquele reinado do milênio de 1.000 anos. Compreenderam isso agora? Amém. Deus que te ajude. Nós temos isto onde o irmão Branham diz: eles não são milenialistas. Eles estão tendo um milênio agora, eles estão errados. Tem que haver os milenialistas que crê que haverá um milênio. Amém? É isto que o irmão Branham falou. Então, coloca junto aí, ó, os milenialistas e os errados. Porque os errados chegam a crer que o William Branham nem revelou o 7º selo. Eles são errados, por isso que eles têm que deixar brecha para outro homem entrar. Porque se não revelou o 7º selo, outro homem tem que entrar. Mas na abertura do 7º selo, não podia revelar, porque era a vinda do Senhor. Não se pode revelar. Ele diz: não saberá, ninguém saberá, nem o Filho, nem os anjos, mas unicamente meu Pai. Então você tem que saber que nem irmão Branham sabia naquele dia. Ao ponto de depois Deus mostrar para ele e ele vir e falar para nós. Porque não podia saber naquele dia. Cristo naquele dia, a manifestação do Filho do Homem no amanhecer, não sabia desse dia. É a manifestação do entardecer era para revelar esse dia. Quer dizer, é cumprimento daquele dia. É isso que tem que se ver. Quando Jesus veio, era o Messias do dia. Mas as pessoas não percebiam que era o Messias. Quando o irmão Branham veio, era o Messias entre os gentios, o último, que era o ministério messiânico para os gentios, porque já havia cumprido para judeus e samaritanos, mas faltava para gentil, e Deus não faz acepção de pessoa nem de nação. Ele veio em William Branham e cumpriu o ministério do Filho do Homem. E algum homem hoje que apareça e quer ser filho do homem hoje, ele é um falso, ladrão e salteador da verdade. Isto é o que é, porque nós já temos quem tomou este lugar. É a mesma coisa de dizer assim, ó, o Papa perdoa o pecado. Não, só Cristo. Nós já tínhamos um que perdoava o pecado. Então, agora diz, olha, vai vir um aí que vai reinar. Não, nós já tivemos ele na terra. É um reino espiritual e depois haverá um milênio, mas ainda tem que haver grande tribulação, primeiro o arrebatamento, grande tribulação, batalha do Armagedon. Estou funcionando bem isso daí, que essas coisas têm que ficar batidas mesmo para as pessoas conhecerem. Aí virá o Senhor, como diz Apocalipse 11:15, o seu Cristo, e reinará. Não reinarão, que não são dois. Sempre é o homem ungido que está na terra para aquele reinado. E sendo que nesse período todos estarão num corpo glorificado. Porque a batalha do Armagedon não deixará nem raiz e nem ramo. Obrigado, Senhor, por este momento, pela sua palavra, pela luz da sua palavra. Muito obrigado. Continue ajudando-nos. Tira qualquer coisa ruim de nós, coisa má de nós, e dá-nos só o que presta, só o que é bom, aquilo que o seu profeta ensinou e que nós podemos nos firmar nisso até o fim. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Senhor, eu venho agora a te agradecer por tudo que o Senhor me fez saber. São coisas que eu nunca merecia. Senhor,
aceite esta humilde canção que sai do fundo do meu coração e ofereço inteiramente para ti, Senhor. Senhor, com lágrimas saindo dos meus olhos, eu passo a pensar no que eu era e volto a pensar no que tu fez por mim. Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu não achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu não achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Senhor, eu venho agora te agradecer por tudo que o Senhor me fez saber. São coisas que eu nunca merecia. Senhor, aceite esta humilde canção que sai do fundo do meu coração e ofereço inteiramente para ti, Senhor. Senhor, com lágrimas saindo dos meus olhos, eu passo a pensar no que eu era e volto a pensar no que tu fez por mim. Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu não achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu não achava uma saída,